Igreja Batista Peniel, ela tem 10 anos de lindas histórias e 2 anos de comunhão. No princípio, a Igreja Batista Peniel era sem forma e vazia, mas certamente já existia no coração de Deus. Na verdade, com relação ao chamado, eu sempre quis ir para o céu. Eu queria ir para o céu. Eu queria ir para o céu, eu queria viver em Cristo, eu queria servir o Senhor. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente quer isso, a gente entende isso, é esse nosso desejo. Mas eu percebi que na minha igreja, onde a gente congregava, percebi que tinha algumas pessoas que estavam um pouco ociosas, né? Por exemplo, eu comecei a ser líder de jovens. Aí eu percebi ali, como líder de jovens, que eu tinha uma chamada de líder, não uma chamada de pastor. E naquele momento eu comecei a perceber que eu poderia ajudar algumas pessoas e eu poderia acrescentar muito na vida dessas pessoas como um líder, né? Comecei a perceber que eu era líder de mim mesmo e eu comecei a perceber que eu poderia liderar algumas pessoas. Aí o tempo foi passando, eu fui fazer o seminário teológico, né? Me formei em teologia e a partir daí eu fui sendo liberado para ser obreiro, para poder discorrer uma chamada ministerial. Nesse momento eu comecei a perceber que eu poderia ter uma chamada pastoral, sim. Mas o interessante é que a primeira igreja que eu fui pastorear, que foi Rosa de Jesus, algo muito interessante, eu levei um pouquinho de tempo para poder me adaptar, porque eu sempre fui líder de jovens, sabe? Sempre fui líder de jovens, onde a gente congregava mesmo, eu não era pastor, a igreja Assembleia de Deus em Vila Belga, pastor, na época era pastor Hernani, né? Um mestre, um homem que quem não aprendeu com ele não tem mais como aprender, né? Saudoso pastor Hernani, e foi um homem de um ensinamento muito grande, né? Então, eu era líder de jovens na Mocidade Shekinah, onde nós fundamos a Mocidade Shekinah. Eu era líder de jovens. E quando eu fui pastorear a igreja, o interessante é que quando eu fui pastorear essa igreja, desculpa a emoção, mas a gente contando a história da gente, a gente lembra de coisas que parece que foi ontem, mas não foi. Foi há 15, há 20 anos atrás. Muito tempo passou, né? E eu tinha uma dificuldade, porque quando eu fui pastorear Rosa de Jesus, eu era pastor, eu era líder de jovens. E quando eu cheguei lá para pastorear essa igreja, eu ainda tinha Mocidade Shekinah no meu coração. E eu tive dificuldade porque eu cheguei na igreja para pastorear uma igreja. Eu não cheguei lá para pastorear jovens. Eu cheguei lá para pastorear uma igreja. E nesse comecinho, eu só via os jovens. E me lembro um dia que Deus ele falou no meu coração em oração, e foi muito duro isso que Deus falou comigo, para eu tirar a Mocidade Shekinah lá atrás, aonde eu era líder do meu coração. Que agora eu não era mais líder de jovens, eu era pastor de uma igreja. O meu ministério pessoal, iniciou-se dessa maneira, né? Eu congregava numa igreja e a gente se formou, fez o curso teológico, enfim. E a partir daí eu fui levado a dirigir algumas igrejas, Assembleia de Deus, né?
Convenção de Madureira, campo de Cosmo, pastor Eleazar Magalhães Torres. Nós começamos a dirigir algumas igrejas logo depois da minha formação teológica, em 1999. A primeira igreja que eu fui pastorear, que eu fui dirigir mesmo, foi em 2000, quando nós tivemos a oportunidade de, a partir daí, iniciar o nosso ministério pastoral. Comecei a pedir ajuda a muitos pastores já experientes e comecei a ser aconselhado e graças a Deus tive sucesso, porque ali nós aprendemos a pastorear gente, pessoas, idosos, irmãos, irmãs, começamos a pastorear jovens e eu comecei a perceber que eu era pastor de todas as faixas etárias, não apenas de jovens. Essa experiência para mim foi uma experiência muito nova, porque foi a primeira igreja que eu pastoreei. Foi a primeira igreja que eu pude realmente dizer que eu era pastor. Mesmo sendo pastor de congregação, porque tinha o pastor da subsede, colocarias assim, que era o pastor Paulo Furtado, ali em Jardim Nova Era, e também o pastor Eleazar, que era o nosso pastorzão, ali em Cosmos. Mas essa experiência foi muito interessante, porque nesse momento foi que eu me dei como pastor. Nesse momento foi que eu me dei como líder de uma igreja. Lógico que nesse momento não era o momento que eu tinha sido consagrado a pastor, porque na Assembleia de Deus você vai a presbítero, você vai a evangelista, depois você é consagrado a pastor. Mas ainda assim, como presbítero você já é pastor, já é dirigente de uma igreja. E essa foi a minha experiência em Rosa de Jesus, a primeira igreja que eu pastoreei, né? Ali fiz muitos amigos, a Tânia, Marquinhos, a Luísa, que hoje nós fomos ministrar em Porto Real, ela veio de Portugal, nós ministramos há pouco tempo na igreja dela, o filho dela está indo para a Alemanha e nós estamos indo para lá também, porque fomos convidados para ministrar. Enfim, são pessoas que nós conhecemos nessa primeira experiência que eu tive, que foi a igreja do Rosa de Jesus, né? Foi aí que caiu a ficha que eu não era mais líder de jovens e que agora eu tinha que me acostumar a ser pastor de todos. Nesse tempo, porque como na Assembleia de Deus a gente está sempre pastoreando igrejas diferentes, e a terceira igreja que eu pastoreei foi Jardim Rajá, ali em Jardim Laranjeira. E também foi uma experiência muito bacana, né? Chegamos, o pastor Eleazar, com os obreiros de Cosmo, e ali, juntamente com nossos 2 filhos, Natália e Júnior, e a minha sogra foi também, tomamos posse. E no começo não foi fácil, porque tinha um pastor há 8 anos e meio ali. Foi muito complicado, ali foi um pouco complicado, porque nós estávamos assumindo uma pessoa que estava há 9 anos, né? Na verdade, nós estávamos substituindo, uma pessoa que estava ali há 9 anos. E quando você vai substituir uma pessoa que está ali há 9 anos, a aceitação não é imediata. Nós tivemos que, nesses 3 anos que ficamos ali, tivemos que conquistar cada dia as pessoas. Com o nosso testemunho, com o nosso jeito de cuidar das pessoas, pastoreando as pessoas, os irmãos da igreja. Eu acredito que para o povo me aceitar, me abraçar, eu acho que levou ali 1 ano e meio a 2 anos. E foi duro. Foi duro porque nós tínhamos que implantar o Cefal, que era um curso de formação e aperfeiçoamento de obreiros. Não tinha escola bíblica dominical, era obra. O pastor de Sanei chegou, estipulou que ia ter escola bíblica dominical. Como era uma igreja que tinha muita obra, né? Obra física, era uma igreja, até hoje, uma igreja bonita, uma igreja com uma estrutura física muito boa e espiritual também. E só que naquele momento eu tinha que implantar uma estrutura bíblica, né? Que não tinha muito. E nós chegamos lá com a consolidação da escola bíblica dominical e com o curso de formação e aperfeiçoamento de obreiros, que era o curso Cefal. Que foi, no começo não foi boa a aceitação, mas no final formaram-se professores, superintendente, deixamos uma escola bíblica bem preparada.
e as pessoas indo para a escola bíblica dominical. Grupos jovens, nossos filhos participavam, Natália participava do grupo jovem, da coreografia. Então, a partir daí, depois de 1 ano e meio, nós fomos bem aceitos, as pessoas começaram a nos conhecer. Mas tem outras coisas também que nos marcaram. Quando nós tínhamos as nossas consagrações, a consagração era de manhã. E a consagração de manhã era só as irmãs de cabeça branca que dirigiam as consagrações. Eu me lembro de algumas irmãs que dirigiam a consagração e às vezes a gente com uma luta muito grande, com o meu coração muito pesado, porque às vezes você como pastor não pode contar tudo para todo mundo e também não pode desabafar com todo mundo. Eu me lembro que as irmãs sentadas, eu não posso nem falar o nome delas porque são muitas e eu erraria certamente o nome de algumas delas. Mas eu me lembro que as irmãs sentadas, eu entrava na consagração, eu ia para o púlpito e eu falava com elas, não me passa o trabalho, eu sei que vocês têm a honra de me passar o trabalho, que na Assembleia de Deus é assim, o pastor chegou, quem estiver dirigindo passa. Eu falava, não precisa me passar. Eu sentava lá no púlpito, ou então ficava bem no cantinho, dobrava o meu joelho, ali eu ouvia os louvores delas, ali eu ouvia as mensagens delas, ali eu ouvia a palavra que elas ministravam. Às vezes na consagração tinha 5, 8, 10. Quando tinha 15 a gente festejava. Mas não era a quantidade de pessoas que tinham ali. Era a unção que tinha ali. Era a forma que elas dirigiam aquela consagração, sabe? E realmente era algo que me fortalecia, que me fortificava. Jardim Rajá, eu me lembro muito disso. Quando eu chegava lá pela manhã, na consagração, aquelas consagrações com poucas pessoas, com aquelas irmãs de cabeça branquinha, me fortalecia. Eu acho que era isso que me animava muito, para a gente poder enfrentar a luta do dia a dia, porque você dirigir uma igreja que você chega e você sabe que não vai durar muito tempo ali, porque você tem outras igrejas para dirigir, é um pouco difícil no aspecto da aceitação. Mas graças a Deus, irmão, quando eu saí daquela igreja, a banda, a orquestra de Cosmos, foi naquele dia lá para me homenagear. E a nossa saída foi uma bênção, porque até o pessoal da orquestra de Cosmos vieram nos homenagear. A igreja pediu para a gente não sairmos, mas tivemos que sair porque o Sonei ia para o Rio Grande do Sul trabalhar. Quando eu saí daquela igreja, Jardim Rajá, os irmãos colocaram tapete vermelho no último culto que eu fiz parte. E hoje eu guardo isso com um carinho muito grande, que ali eu fiz muitos amigos. A igreja até hoje sente falta da gente. Quando nós encontramos alguém, diz que está orando para nós voltarmos. Mas tudo que passamos foi experiência que hoje guardamos e aplicamos em algumas questões que vivemos hoje. Foi muito bom a saída. A chegada não, mas em Deus conquistamos uma boa amizade e a igreja entendeu o ministério que Deus tinha conosco. E tivemos experiências inúmeras. Por exemplo, uma experiência interessante que nós tivemos em Vila São Joaquim, hoje o pessoal chama de Monte Oreb, é que nós tínhamos lá na região uma dificuldade, uma deficiência muito grande para as pessoas poderem frequentar a igreja, porque a igreja não era muito bem localizada. E eu me lembro que nas madrugadas, eu e Valéria íamos para a igreja orar. E a gente tocava nas cadeiras e falávamos, Senhor, coloca pessoas nessas cadeiras, coloca pessoas nessas cadeiras. Nós na calçada, nós andávamos na calçada de madrugada e falávamos, Senhor, as pessoas que passarem por aqui, que elas sejam tocadas, que elas se sintam atraídas. E houve uma oportunidade, um morador da região, o nome dele é Telmo, né? E ele é dono de um morro enorme lá, ali na estrada de Madureira, nesse bairro Vila São Joaquim. E o interessante, nós estávamos num culto de criança. E ele mora lá há 50 anos. Nessa época ele morava lá, nessa ocasião, há 50 anos. E ele passou. Quando ele passou, ou seja, ele passava ali há 50 anos. E ele sentiu-se atraído pelo culto das crianças. E naquele dia, o Telmo, né?
ele aceitou Jesus como Salvador. E foi interessante que desencadeou aí uma linha, né? Uma sequência de pessoas da família dele que se converteu, que foi algo extraordinário, né? Primeiro veio o Telmo e depois o Diego, o seu filho menor, né? A sua esposa. Na sequência, o interessante é que assim que ele aceitou Jesus como Salvador, ele nos convidou para irmos no casamento da sua filha. Só que eu não conhecia a filha do Telmo e fiquei um pouco constrangido, porque o Telmo, muito solícito, muito amigo, muito bacana, ele falou: não, eu quero que o senhor vá no casamento da minha filha. Chegamos, saímos da igreja, o Telmo arrastou todo mundo do culto e fomos do casamento da filha, que nós nem sabíamos quem era. Lembrando que quem convidou ele foi os meus pais, né? Não foi nem eu, né? E nem o Marcelo. Eu até costumo brincar que ele pastora Valéria, entraram de penetra no casamento, e foi o penetra mais bem-vindo, né? Porque através da vida deles a nossa vida mudou, né? E era interessante porque na época eu não conhecia Jesus, então era uma festa mundana, né? Tinha muito uísque, muita cerveja, muita bebida, muita bagunça. E eu via aquele pessoal lá e eu ficava assim, falei: caramba, quem são aquelas pessoas ali e tal? E meu sogro chegou, me apresentou, né, que era o pastor dele, eu cumprimentei e tudo mais. E assim nós nos conhecemos, né? Enfim, nessa ocasião, nessa oportunidade, o tempo foi passando, nós fomos conhecendo a família. E o Diego já estava na nossa igreja, o Telmo aceitou Jesus, a Fátima, que é a esposa do Telmo, ela estava caminhando também, e aí começou, né? A Cristina aceitou Jesus como Salvador, a filha do Telmo, o Marcelo aceitou Jesus como Salvador, o Tiago, que é Telmo Tiago, também irmão da Cristina e do Diego, aceitou Jesus como Salvador, a Fernanda, que é a esposa do Tiago, aceitou Jesus como Salvador. A Michele, que é a esposa do Diego, aceitou Jesus como Salvador. Enfim, a partir dali, do Diego e do Telmo, Deus começou a trabalhar na família, né? E hoje, né, na Igreja Batista Peniel, 10 anos depois de fundação e com 2 anos de emancipada, nós temos a Cristina como pastora da nossa igreja, foi discipulada por nós, foi consolidada por nós, e o pastor Marcelo também, que é o Marcelo, né, que é esposo da Cristina, ele é pastor também da nossa igreja. Então a história é muito bacana, porque foi com essa família que começou a Igreja Batista Peniel. E eu estou fazendo uma narrativa quando eu era pastor da Assembleia de Deus de Vila São Joaquim, né? Ainda não tinha nascido a Igreja Batista Peniel. Eu ainda não tinha conhecido o pastor José Maurício, né? E nem a Convenção Batista Nacional. Aí dali saímos do Jardim Rajá, Gilsonei foi para o Rio Grande do Sul e nós ficamos aqui na Igreja Batista em Vila Belga, pastor Edson. Surgiu uma oportunidade profissional na área da solda, né? Para que eu estivesse trabalhando na cidade do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Conversei com o pastor Eleazar, essa oportunidade ela surgiu, que era o pastor presidente de Cosmos, que graças a Deus até hoje um grande amigo, e eu decidi sair. Nesse dia, e foi muito interessante, eu procurei o pastor Eleazar, e o pastor Eleazar, depois que eu dei a notícia, ele olhou para mim com um olhar de que ele estava perdendo alguém importante. E eu me senti importante naquele momento, porque eu olhei para ele e eu também percebi que eu estava perdendo alguém importante, sabe? Eu sei que a gente não é perfeito, a gente não acerta todas, mas quando você perde o contato com uma pessoa que você sabe que soma muito na tua vida, você tem a sensação que te falta ainda alguns fatores de relacionamento com aquela pessoa para você crescer mais ainda. Pois bem, mas era necessário. Eu fui até o pastor Eleazar com minha esposa, a Valéria, dobramos os joelhos,
lá no seu gabinete, falei para ele que eu precisava aproveitar esse momento profissional, que financeiramente seria importante para mim, e ele me abençoou. Dobrei o meu joelho, eu e Valéria dobramos os nossos joelhos e ele orou por nós. Eu me lembro que ele insistia tanto que nós permanecêssemos, mas não tinha como. A gente tinha que viajar. Dei um abraço naquele pastor, que tenho amizade até hoje, e fui seguir um novo rumo para a minha vida. Fui trabalhar na cidade do Rio Grande. E o interessante é que quando eu cheguei na cidade do Rio Grande, eu fui trabalhar como soldador. Ali ia ser soldador, ali eu ia soldar, enfim. E a experiência ali foi tão grande, foi tão linda, que quando chegando lá, eu não sabia a história da cidade do Rio Grande. Fiquei num alojamento. Só que a cidade do Rio Grande, espiritualmente falando, era muito pesada, né? Uma cidade boa, uma cidade bacana, uma cidade legal, mas espiritualmente era uma cidade que tinha uma certa carga espiritual. Para você ter uma ideia, a cidade do Rio Grande, essa daí foram informações que eu tive quando eu cheguei lá. A cidade do Rio Grande é uma das cidades mais espíritas que existe no Brasil. Não é a cidade, não é Salvador, né? A cidade do Rio Grande, ela lá tinha festa na época, não sei se tem ainda. Os bares, as boates, elas abriam de terça a domingo. Só as segundas-feiras que não. Então, quando nós fomos para a cidade do Rio Grande, a economia mudou, porque nessa oportunidade foi um momento em que seria construído algumas navegações lá, né? Alguns navios, algumas plataformas da Petrobras, sobretudo as plataformas da Petrobras. Então a cidade, ela deu uma aquecida, ela deu uma aquecida financeiramente falando, né? Então vieram pessoas de vários lugares do Brasil para trabalhar nas plataformas que seriam pela primeira vez construídas totalmente no Brasil, porque normalmente eram construídas em partes em Singapura. Então essa aquecida na indústria deu-se ali na cidade do Rio Grande, né? E o interessante é que a cidade do Rio Grande, eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida, né? E fomos numa época em que pegamos a temperatura lá 3 graus negativo. Foi algo horrível. O interessante é que eu fui soldar lá. Como as pessoas elas estavam indo para as festas, porque lá, como eu disse, tinha festa terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, as boates abriam e alguns setores lá que as meninas se prostituíam abriam a semana toda. Resumo, eu fui soldar. Quando de repente o supervisor, ele me chamou e ele falou: ô pastor Gilson, eu gostaria de conversar com você. Você é crente, né? Eu falei: sou crente sim, mas eu estava ali como soldador. Ele disse: eu estou com um problema muito grande. Eu falei: qual é o seu problema? Olha, os peões, ele falou, os peões estão indo para as festas a semana toda e eles não estão vindo trabalhar. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou separar uma sala e vou mandar esses caras para vir aqui conversar com você. Você vai ser o conselheiro espiritual desses camaradas. Aí eu falei: rapaz, eu fiz um papel de capelão, vamos dizer assim, né? E nós começamos ele me tirou da solda e me deu uma sala, que essa sala depois ela virou o ponto de pregação nosso. E eu comecei a aconselhar essas pessoas, porque tinha muitos homens que vieram de outros estados e até do Rio de Janeiro como eu, que estavam abandonando as famílias, porque as meninas lá eram muito bonitas, as meninas do sul são muito bonitas, e eles acabavam bebendo, indo para boate, arrumando essas meninas, tendo elas como amantes e abandonando às vezes o casamento aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas, ou então não mandavam dinheiro, porque a meta era trabalhar e mandar dinheiro para a família.
Bom, fui fazer o papel de capelão, eu diria melhor, de conselheiro espiritual. E nesse conselho, nós fomos achando outros irmãos que foram decisivos na minha vida lá. E espiritualmente você vai entender um pouquinho mais à frente. São 2 irmãos, Jorge, tá? Esse irmão Jorge, ele é de Araucária, se não me engano, e Josias, que é aqui do Rio de Janeiro, que é da Assembleia de Deus, do pastor Daniel Malafaia. E esses irmãos, eles começaram a me ajudar a aconselhar essas pessoas, e nós montamos. Tinham outros irmãos também, que eu não me lembro muito o nome, mas tinham outros irmãos que começaram a estar envolvidos conosco nesse aspecto. Lógico, se as meninas eram bonitinhas, se tinha festa de terça a domingo, você acha que quem estava em pé tinha que fazer o quê? Orar, buscar, jejuar. Para você ter ideia, foram cerca de 20 crentes comigo. Eu acho que ficaram de pé uns 4 ou 5, porque o resto caíram lá, infelizmente. E nós começamos a aconselhar essas pessoas, e essas pessoas começaram agora a ouvir a palavra. Enfim, abrimos uma igreja lá dentro, né? Dentro do local de trabalho, que também ali era o nosso alojamento, ali a gente comia, ali a gente dormia, e cerca de 38 pessoas lá dentro aceitaram Jesus como Salvador. Mas como nós precisávamos de alguém que nos desse suporte, que nos ajudasse, nós decidimos ir para a cidade. E vamos para a cidade. Chegamos na cidade e procuramos uma igreja que nos apoiasse, que nós pudéssemos frequentar, que nós pudéssemos ter uma cobertura espiritual. E achamos um homem que foi decisivo na minha vida espiritual, e ele eu tenho ele como um líder, um pai espiritual até hoje. Pena que eu não posso estar com ele sempre. O seu nome é Valeriano Melo, Pastor Melo. Pastor Melo é um homem que, se você que está me ouvindo, se você pudesse conhecer a história desse homem, é um desbravador. É uma lenda viva do Evangelho na cidade do Rio Grande. Ele é carioca, ele é aqui do estado do Rio de Janeiro, e ele foi muito cedo militar, ele foi muito cedo para a cidade do Rio Grande. E ele abriu algumas igrejas lá. E procure saber a história dele. O nome dele é Valeriano Melo, Pastor Melo. Hoje ele não é mais presidente. Hoje quem é presidente da Assembleia de Deus do Rio Grande, Convenção de Madureira, é o seu filho, um grande amigo, meu irmãozão, que é o pastor Ricardo Melo. Essa família tem uma história linda, e foram eles que me receberam na cidade do Rio Grande. E a gente começou a levar as pessoas da obra, e eles começaram a colocar a gente para trabalhar para o Senhor, e nós trabalhávamos para Jesus ali muito bem. E começamos a desenvolver o trabalho muito bom lá. O pastor nos colocou para trabalhar, e a gente ia nas consagrações. Eu me lembro uma certa feita que nós estávamos pela manhã na consagração, dirigida pela esposa do pastor Melo, a pastora Sandra, uma amiga, uma querida, a minha mãe branca. E nós estávamos de manhã ministrando na consagração, e de repente apareceu uma menina que perguntou se ela aceitasse Jesus como Salvador, a vida dela mudaria. Nesse momento eu me lembro que eu estava ministrando Atos capítulo 16, quando vai falar sobre Paulo e Silas, e ela se sentiu presa. Ela se sentiu presa porque ela, naquele dia, ela tinha fumado, né? Acho que foi R$1.000 de crack, e aquela menina aceitou Jesus como Salvador naquele dia. Nós ficamos muito felizes, a irmã Sandra estava com a gente, dirigindo o trabalho, enfim. E nós começamos a trabalhar, começamos a levar as pessoas para Jesus, começamos a trabalhar. Mas o interessante é que eu não percebi que Deus tinha reservado para mim algo muito, muito poderoso, e uma experiência que eu tive na minha vida, que foi uma das maiores experiências. Eu me lembro que eu estava no alojamento, e eu estava com
muito cansado, meu pulmão doendo, as minhas costas doloridas. Para mim era uma dor na coluna. E eu estava conversando nesse momento com a Valéria, não tinha ninguém no meu alojamento, porque os amigos já tinham viajado, eu fiquei sozinho no alojamento. E por volta de meia-noite e meia, 1h, as dores elas se intensificaram quando eu vi. Só deu tempo de eu bater na porta que tinha outros amigos do lado e eu desmaiei. Lá ele passou mal devido solda que é coisa quente, e o frio nas costas. Pegou uma pneumonia. E eu estava no culto quando me chamaram. Aí a médica lá do hospital lá do Sul me ligou e falou: a senhora tem que vir para o Rio Grande do Sul, que seu esposo não está bem. Nesse dia que eu desmaiei, fui levado correndo por alguns amigos, pelas pessoas que trabalhavam na empresa, lá na cidade do Rio Grande, né? E fui hospitalizado. Fui hospitalizado ali. E para vocês terem uma ideia, a minha pressão ali foi a 6/4. Aí vem aquelas duas pessoas que eu falei lá no início, que foram decisivas na minha vida. Esses dois amigos que marcaram a minha vida, e eu tenho uma gratidão por eles muito grande, que é o irmão Josias e o irmão Jorge. O irmão Josias, como eu disse, é aqui do Rio, e o Jorge é de lá de Araucária, se não me engano. Guaíba, para ser mais exato. E eles me socorreram e eu não ficava em pé, eu desmaiava o tempo todo, e o tempo todo eu desmaiando, eu não conseguia ficar acordado, enfim. E o pastor Melo, ele fez uma escala de pessoas, de homens que ficassem comigo no hospital. E foi uma experiência muito grande, porque ninguém sabia o que eu tinha, e logo diagnosticaram tuberculose. Diagnosticaram uma tuberculose e disseram que eu estava tuberculoso. E todos os dias vinham até mim e me tiravam um líquido das minhas costas. Era algo dolorido, muito, sofri demais. Mas a minha oração era pedir a Deus que Deus me permitisse ver minha família antes de eu morrer. Eu senti que eu ia morrer, eu percebi que eu ia morrer. Eu me via cercado de muita gente, porque o pastor Melo, com a sua igreja Assembleia de Deus do Rio Grande, o pastor Ricardo, eles não me deixaram em nenhum momento sozinho. Foram uma família incrível. Eu nunca mais me esqueço. Isso tem mais de 10 anos. E eu me lembro que eles se reuniram e naquele dia eles resolveram levar alguém naquela cidade. E para a cidade do Rio Grande, para você ter ideia, você tinha que pegar o avião, soltar em Porto Alegre. Em Porto Alegre você tinha que pegar 6 horas de ônibus. Rio Grande fica a 1 hora do Uruguai. E naquele dia eu pedindo a Deus para que Deus me ajudasse pelo menos a ver alguém da minha família, que eu pudesse morrer tranquilo. E chega minha esposa. E ali eu tive que confiar muito no Senhor, porque meus filhos eram adolescentes. E eu tive que deixar meus 2 filhos em casa e ir para o Rio Grande do Sul. E lá um casal nos abençoou. Eles compraram a minha passagem, eu fui. Nunca havia andado de avião. Para mim foi muito interessante andar de avião. E eu muito triste porque eu estava dividida praticamente em 2 partes. Meus filhos deixando sozinhos e eu indo ao encontro do meu marido, e eu pensando, essa mulher está me enganando, dizendo que ele ainda está mal, mas ele já havia morrido. Era o meu pensamento. Mas nisso tudo eu tive que confiar no Senhor. E uma experiência que eu passei nesse dia foi que quando eu estava no avião, embaixo o tempo não estava muito bom, estava nublado, mas em cima, acima das nuvens, o sol brilhava. Então isso foi uma experiência que eu passei com o Senhor, como o Senhor falasse comigo assim: o sol que está brilhando é o sol da justiça, confia em mim e se fortalece. E ali dentro daquele avião eu fiz um voto com o Senhor: Senhor, até chegar à cidade do Rio Grande eu não vou comer nada. E o Senhor falou assim: então eu estou contigo. E o Senhor confirmou.
Mas essa experiência que eu passei no avião foi uma experiência muito, muito sobrenatural com Deus. É como se eu tivesse a porta do céu, mas eu estava indo ao encontro do meu marido, que eu não sabia se realmente estava vivo. E Deus deu vitória. Porque quando eu cheguei ali na cidade do Rio Grande, os irmãos foram me buscar. E quando eu cheguei naquele hospital, que eu vi o Gilsonei muito magro, pálido, e realmente eu tive que estar forte ali no Senhor, confiar realmente no Senhor, pensando, meus filhos estão lá sozinhos, como é que vai ser? E olhando a fisionomia do Gilsonei, do meu esposo, o pastor Gilsonei, eu falava, e agora, o que eu vou fazer, Senhor? E ali eu tirei força da onde eu não tinha e comecei a falar com os irmãos assim, eu vim dar beijinho para matar bichinho, eu vim dar beijinho para matar bichinhos. E ninguém entendia por que eu dizia aquilo, mas porque o amor, né? Primeiro o amor de Deus, o amor que eu sinto pelo meu esposo, o pastor Gilsonei, faria com que Deus ia fazer alguma coisa. E os bichinhos que eu falava eram os demônios que eu via. Eu via muito demônio ao redor daquela cama a respeito da saúde dele, para realmente matá-lo. Porque Deus o levou ali para uma obra. E a Valéria, ela foi determinante na minha recuperação. Ela foi determinante, a minha mulher. Eles me socorrendo, me ajudando, mas quando a Valéria chegou, eu encontrei forças onde eu pensei que eu jamais encontraria. E eu me lembro que estava comigo no quarto um rapaz chamado Chicão, que as pessoas falavam que ele também tinha tuberculose. E o interessante é que poucas pessoas poderiam visitar o Chicão, mas muita gente me visitava. E às vezes dava 8 horas, 9 horas da noite, tinha gente me visitando, tinha 11, 12, 10 pessoas me visitando. E eu me lembro que eu no balão de oxigênio, eu não levantava, eu estava muito debilitado. O Chicão estava um pouquinho melhor do que eu. E eu me lembro que houve um momento que eles foram me visitar, todo mundo me visitando, Valéria lá comigo. E o Chicão tinha a Zena, sua esposa, né, que fazia companhia dele, a ele, como a Valéria fazia a mim. E eu me lembro que num dado momento que a Valéria falou, vamos fazer uma oração. Bom, como é que faz oração no hospital? Senhor, em nome de Jesus e tal. Irmãos, naquele dia foi uma experiência incrível. Você que está me ouvindo, talvez você vai rir, está me vendo, vai rir, mas foi uma experiência incrível. Quando de repente a gente começa a oração e eu no balão de oxigênio não falava, deitado, a minha esposa dá um grito, Deus! E quando ela dá aquele grito, começa aquele avivamento dentro do hospital. E lá dentro do hospital, naquele momento, o Chicão tinha, eu acho que era um intercessor, ele era das 6 Chinoê. E aquele homem imenso ali, homem bem alto, deveria medir uns 2 metros, alguma coisa. Tanto é que a cama já não comportava ele. E ali ele chegava, a família dele chegava, e eu via quando a esposa dobrava os joelhos e orava para lá. E aquilo começou a me incomodar. E quando chegava um homem e começava a fazer a oração do Xixinoê, e aquilo me incomodava mais ainda. E teve um belo dia que eu falei, não vou aceitar isso aqui não. E vocês sabem que eu sou meio estranho em certos momentos. E quando o homem começou a botar a mão lá dizendo, fazendo a reza assim, aí eu comecei a cantar. E naquele momento eu em oração falei, Deus, por favor, cala minha mulher, cala minha mulher, cala minha mulher. E ela começava a gritar, orando, e o povo dando glória. Pentecostal, a gente sabe como é que se faz, né? Renovado, a gente sabe como é que é. E dando glória, aleluia. E de repente acaba a oração e eu falei, Deus, muito obrigado que tu ouviu minha oração e você calou minha esposa. Na verdade, ali eu não sabia o que estava acontecendo.
Quando de repente a minha esposa diz assim: eu gostaria de cantar um hino. Quando ela falou, eu gostaria de cantar um hino, eu botei a mão no rosto, eu falei, meu Deus, vou acabar a minha vida agora. E ela começa a lembrar qual é o hino que ia cantar, e era aquele hino que canta: tudo aquilo que eu tocar abençoado será, tudo aquilo que eu tocar abençoado será. Comecei a cantar dentro da enfermaria, tudo aquilo que eu tocar abençoado será, e o homem fazendo a reza, eu peguei a mão do homem, tudo aquilo que eu tocar abençoado será, e começou, e o Gilsonei pensando, agora vai dar ruim, agora esse homem vai levantar da cama, vai bater na Valéria, como é que eu vou sair daqui? E o Gilsonei no balão de oxigênio, e eu tive que usar de autoridade. Dá vontade de rir agora, né? Mas na hora eu não quis nem saber, Tomei posse mesmo, falei, não, Senhor, se eu estou aqui que eu vou aturar esse homem todo dia vindo aqui fazer essa reza. E ali, irmão, nunca mais aquele homem entrou ali, sabe por quê? Porque quando eu toquei na mão do Chicão, ele falou assim, no final, quando o homem foi embora, ele me chamou. Ô dona Valéria, a senhora pode vir aqui? Aí eu falei, sim senhor. Aí eu fui ao lado dele, eu falei, agora o homem vai me arrasar, e como é que meu marido vai fazer alguma coisa? Senhor, me fortalece, me ajuda, se ele vier com a mãozona, eu dá também nele, que eu não vou ficar apanhando de ninguém não. Eu pensei assim, né, Senhor? Aí eu falei, Senhor, toma a frente. E ali eu cheguei e aquele homem falou, quando a senhora tocou na minha mão, algo assim entrou dentro de mim, e eu quero aceitar esse Jesus da senhora, porque esse homem está vindo orar todos os dias aqui. E eu não senti o que eu senti quando a senhora começou a cantar esse hino. Eu não senti, então eu quero aceitar esse Jesus. E ali aquele homem aceitou Jesus, eu comecei a falar do amor de Deus, e chegou a esposa dele. E a esposa dele estranhou porque encontrou um Chicão diferente. Porque o Chicão era um cara bem violento, era um cara muito duro. Eu me lembro que uma vez a filha dele entrou e foi visitá-lo no momento inoportuno, que ele não queria, ele estava chateado com ela, ele tacou uma maçã nela, dentro do hospital, bateu na parede, explodiu na parede. E naquele dia, quando ela viu o Chicão aceitando Jesus como Salvador, foi algo tão extraordinário, que a Zena olhou e falou, Chicão, aceitando Jesus? Eu também quero. Uma mulher que se dobrava para lá, muçulmana, e ela aceitou o Senhor Jesus, e ali a gente começava a orar, e ele perguntava, quando os irmãos iam lá, falava assim, eu vou dizer para os meus parentes entrar com o nome do Senhor, pastor, porque essa enfermaria aqui fica cheia de crente, então dá para os meus irmãos entrar também, minha família entrar. E ali a gente fazia um culto na enfermaria. A enfermaria que era para entrar 2 ou 3 pessoas, às vezes tinha 15 irmãos dentro de uma enfermaria. E as enfermeiras falavam assim, faz um culto falando baixo. E as enfermeiras entravam, recebiam oração, Deus dava resposta para elas. E a igreja começou a evangelizar. Pessoas que eram cancerosas no andar de cima recebiam oração, aceitavam Jesus. Teve um homem que nós fomos lá fazer uma visita. O homem não acreditava em Jesus, era um ateu. E eu falei para ele assim, você vai ver Jesus agora. Você vai ver Jesus, porque Jesus está aqui. E quando você ver Jesus, você vai aceitar esse Jesus. Porque eu não aceito o Senhor dizer que Jesus não existe. O Senhor vai aceitar esse Jesus que a gente serve. Aí a esposa dele falou assim, não faça isso. Ele não acredita. Eu falei, mas ele vai ver Jesus. Aí eu falei assim para ele, veja Jesus entrando. Veja Jesus aí do lado da tua cama. Veja Jesus, moço. Abre esses olhos, abre os olhos espirituais. Ele, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo Jesus. E aquele homem canceroso, ele viu Jesus e aceitou Jesus. Era um ateu. Isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Porque às vezes tem questões na nossa vida. Porque eu deixava meu marido lá embaixo na enfermaria, lá deitado. E eu falava para ele, fica aí quietinho, que agora eu vou fazer a obra do Senhor. E começava a evangelizar naquele hospital. E Deus deixou a gente ali naquele tempo. E teve um amigo dele, o Jorge, sua esposa Josiane, que aí eu fui e eles ficaram também com a gente, ficava ali também. Mas o Manuel e a sua esposa, o Manuel foi comigo no quartel, exigiu os direitos que a firma não deu ao Gilsonei. E ali nós fomos, a médica disse que ia dar alta a ele, ficamos mais alguns dias no hotel.
E foi isso que aconteceu também, algo ali para a gente aprender algumas coisas. Porque tudo que passamos na vida é experiência. E ali aquele casal, eles iam lá pro hotel, ficava com a gente, dormia na beirada da nossa cama. E quando o Juscelino dava um gemido, às vezes eu não tinha condições de levá-lo até o banheiro, era muito sacrifício, porque ele não estava andando direito ainda. E o Jorge estava ali me ajudando, juntamente com a Josiane. O tempo todo não nos abandonou. Eles deixavam a casa deles para passar o dia ali conosco. Eles tomavam café da manhã, eles almoçavam, eles jantavam, ficavam ali conosco, ao pé da cama ali, esperando a melhora. E ali nós orávamos, ali nós louvávamos, ali conversava de tudo que o Senhor estava fazendo nas nossas vidas. Mesmo o Juscelino com dificuldade de falar, porque mesmo que foi para o hospital, foi para o hotel, mas tinha muita dificuldade de falar. E quando nós viemos para o Rio de Janeiro, ele também veio muito debilitado ainda, foi muito difícil, mas o Senhor nos deu a vitória ali no Rio Grande do Sul. E antes de eu ter alta, o interessante é que os médicos vieram e descobriram o que eu tinha, ou o que o Chicão tinha. Porque a princípio nós tínhamos tuberculose, mas não era tuberculose. Eu tinha uma pneumonia profunda que eles chamavam de pontada, e o Chicão, como era pescador, ele calçou uma bota aonde um rato tinha urinado. Ele tinha leptospirose. Eu tinha pneumonia e ele leptospirose. Perceba que Deus ele teve o capricho de deixar duas pessoas isoladas com sintomas ou com o diagnóstico de tuberculose só para que uma família aceitasse Jesus como Salvador. Nesse dia, eu com pneumonia, ele com leptospirose, eu tive alta primeiro do que ele aceitou Jesus e nós sempre escudados, ladeados, orientados, ajudados pelo pastor Melo e pelo pastor Ricardo Melo. Nós fomos até a cidade onde Chicão morava, e lá foi aberta uma congregação da Assembleia de Deus do Rio Grande, e 80 pessoas frequentaram aquele lugar e aceitaram Jesus como Salvador. Eu não sei como discorreu depois, mas essa experiência foi muito grande. A Zena não era mais uma mulher da muçulmana e nem o Chicão da Seixinoe. Agora eles são crentes em Cristo Jesus. Essa foi uma experiência maravilhosa. Nós fomos para o sul e quando voltei do sul eu fui congregar. Aí nesse momento eu tive que sair da Assembleia de Deus porque a sede era muito longe, e eu fui congregar na Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Vila Belga, que eu já tinha congregado quando eu vim morar em Nova Iguaçu, porque nós moramos aqui há 25 anos. Retornei para a Igreja Batista, cujo pastor é o pastor Edson Vasconcelos, e a partir daí eu conheci o pastor José Maurício. Pastor José Maurício conheci através do apóstolo Edson, ele que mandou um pregador para ministrar nesse evento. E eu achei tão lindo o pastor Maurício liberar esse obreiro para ministrar, que eu praticamente me ofereci em pregar na igreja do pastor Maurício. Aí começou nossa amizade. Começamos a nossa amizade, e o pastor Edson, com uma sabedoria muito grande, ele percebeu, ele viu que eu tinha um ministério. O apóstolo Edson, ele viu isso. Ele contemplou isso, ele entendeu isso. E eu decidi sair da Igreja Batista. O pastor Edson orou por mim e ele profetizou na minha vida. Ele falou algo que está se cumprindo agora, por causa daquela profecia, está se cumprindo hoje. Ele disse: eu estou orando por você, mas você vai ser ainda líder de um grande ministério. E eu não tinha esse propósito. Mas quando eu comecei a perceber que Deus ele
me chamou, me atraiu para cuidar de gente, eu aceitei esse desafio. Foi aí que eu encontrei o pastor Maurício, e o pastor Maurício me fez o convite. O pastor Maurício me fez um convite porque existia na Convenção Batista Nacional, o chamado ainda existe, plano cooperativo. E eu tributo a Deus glória, louvor e honra, e eu agradeço muito a Deus, não me esquecendo da onde eu vim. Nasci batista, fui para a Assembleia e depois voltei a ser batista. Eu não posso me esquecer de onde eu vim. Mas a Igreja Batista, a Convenção Batista Nacional, ao meu ver, ela é perfeita. Enfim, conheci o pastor Maurício e ele me fez uma proposta. E toda proposta, ela é um desafio. Esse desafio era abrirmos uma igreja a partir do plano cooperativo em um local que não tinha igreja batista, da Convenção Batista Nacional. E nós fomos numa região, em Cabuçu, foi onde a igreja nasceu, e nós começamos a sondar, a procurar, mas estava só eu, a Valéria, minha esposa, Júnior, meu filho, e a Natália. Essa é a minha família. Valéria, Júnior, Natália e eu. Fomos nós que começamos. Claro que a minha família é gigante. A minha filha Priscila, a minha mãe Sidneia, a Gil, mas esses são os que viviam comigo. E nós fomos procurando e nós começamos a encontrar algumas pessoas que não estavam na igreja. Quando eu cheguei do Sul, eu encontrei essas pessoas fora da igreja, procurando igreja. Quando de repente eu encontrei com o Marcelo, com a Cristina. Nesse meio tempo nos encontramos novamente, nos reencontramos, né? Na verdade estávamos perdidos pela estrada de Madureira, procurando uma igreja onde congregar, né? Eu, meu esposo e minhas filhas. E nos reencontramos com o pastor Gilson. E ele também estava voltando há pouco tempo do Sul. E começamos a ir visitar algumas igrejas juntos. Nós tivemos uma proposta de abrirmos uma missão aqui em Cabuçu. E assim nós fizemos. E eu apresentei esse desafio para eles que o pastor Maurício apresentou para mim. E nós achamos ali em Cabuçu, né, na Avenida Bílio Augusto Távora. Hoje do lado tem um posto de gasolina, mas era um terreno vazio. E nós alugamos o prédio ali de um amigo do Marcelo, Erilton, e nós alugamos ali. Nesse dia nasceu a Igreja Batista Peniel. Bom, aí começou a Igreja Batista Peniel. Nós abrimos ali em Cabuçu e foi um desafio com essas pessoas que eu disse, né? Marcelo, Cristina, Natália, Júnior, meu filho, Valéria, minha esposa, Ana Cláudia, irmão Jairo. E foram com essas pessoas que a gente abriu a igreja lá. Mas o interessante é que nós começamos a ganhar as pessoas para Jesus, começamos a evangelizá-las. Uma das primeiras pessoas que começou a congregar com a gente lá foi o Marcelo Ribeiro, evangelista. E foi a alguns cultos. Nós tínhamos lá o Marcos, tínhamos lá o Juninho, tínhamos lá uma galera, tínhamos lá um pessoal que começou a aceitar Jesus como Salvador. Nós pagávamos com o plano cooperativo. O plano cooperativo nos ajudava muito o aluguel, né? Só que o aluguel foi ficando pesado e pra gente ficou um pouco inviável, né? E surgiu uma oportunidade pra gente vir pra cá. Já estávamos com cerca de 80, 90, quase 100 pessoas lá na época. Só que era Cabuçu e nós tivemos intenção de vir mais pra cá. Mas procurarmos um aluguel mais barato, procuramos algumas coisas, em Cabuçu mesmo nós não achamos. Até que na Rua Gelo, no Dom Bosco, em Nova Iguaçu, nós achamos um espaço pequeno. Só que as pessoas que nós tínhamos ganho para Jesus lá, abrimos a igreja, ninguém queria vir para o lado de cá, ninguém queria vir para o Dom Bosco, porque achava que perigoso, achava o Dom Bosco muito perigoso. Resumo da história. A igreja praticamente acabou para a gente vir para cá. Então nós começamos a igreja praticamente de novo. Eu, Valéria, Júnior, Natália, são os meus filhos, minha esposa, Marcelo, Cristina, Ana Cláudia, João Vitor,
Ricardo, que são os seus filhos, evangelista Marcelo. Foram essas pessoas que nós começamos a abrir, fundar, reabrir, vou dizer assim, a igreja de novo, né? Na Rua Gelo. E lá era interessante que ele era um pedacinho bem curtinho e a gente se reunia lá e do lado era um bar e tinha aquelas máquinas de música, pelo amor de Deus, era algo horrível, algo horrível. Tinha um som insuportável, a gente não sabia se cultuava dentro da igreja ou se escutava o funk do lado de fora, porque era um barulho, do lado tinha um botequim. Era música bem alta, no momento que nós estávamos cultuando ao Senhor. E ali nós começamos a orar: Senhor, nos dá um lugar para te adorar, para que nós possamos te adorar melhor, fazer o melhor para ti. E quando nós conseguimos, atrás da Favorita, o Edgar, né? Ele nos abençoou ali com aquele espaço. E o interessante é que lá na região, né? Tinha muito rato, né? Não no local, mas na região tinha muito rato. E a gente tinha que às vezes assustar os ratos para a gente poder entrar e a gente poder fazer o nosso culto lá. E tinha cada rato, irmãos, que parecia um gato, era uma coisa louca. E eu ficava na portaria, né? Era uma escadinha para subir. E muitas das vezes eu pegava uma perna de 3 e colocava ali do lado e já na atividade para poder pegar e matar o bicho. E era engraçado que algumas vezes as pessoas até achavam que o diácono Marcelo tá marchando no poder, mas não era não, irmão, tava batendo com o pé no chão mesmo, com força para expulsar aqueles endemoniados daquele rato. Mas era muito engraçado, era muita luta, foi muita dificuldade. Ajudamos a concluir a obra porque não estava completa e nós fizemos ali, louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor. Quando um belo dia eu estava em casa, eu e meus filhos, e me deu vontade de comprar um sorvete, comprar um pote de sorvete da Que Bom napolitano. E eu sempre mandava meus filhos ir: vai, Natália, comprar? Vai, Júnior. Aí o Júnior falou: eu não vou não, mãe. Vai a senhora. Eu falei: eu não vou. Aí a Natália: eu também não vou. E o Jussonei, né, pastor Jussonei, sentadinho no sofá, falei: Jussonei, vai lá, por favor, compra um sorvete para mim. E era a provisão de Deus, irmãos, era Deus trabalhando ali naquele momento. Aí ele veio aqui na Pandeca comprar o sorvete, o pote de sorvete. E quando ele foi comprar o pote de sorvete, aí ele encontrou com a pastora Marta, que era pastora antes daqui. E aí ela falou assim: eu estava procurando o senhor. E a pastora Marta, ela me fez uma proposta, me perguntando se eu gostaria de assumir a igreja que ela era pastora. O espaço que ela tinha um espaço 12 por 30, mas o espaço da igreja era 6 de frente com 10 de fundo. Bom, ainda estavam na Rua Branco, estava tudo bem, passamos o nosso Réveillon lá, e enfim. E eu fui conhecer o local. Quando eu cheguei no lugar, eu vi um terreno realmente 12 por 30 e vi também uma igreja pequena lá com algumas pessoas. Tinha a irmã Sandra, saudosa irmã Sandra, hoje descansa no Senhor, né? Tinha algumas pessoas que congregavam ainda com a irmã Marta, né? E nós entramos no desafio. É muito lindo quando a gente aceita desafio, a gente entra no desafio e a gente, claro, avalia as dificuldades, a gente avalia as adversidades, mas a gana, o propósito, o desejo de você vencer esse desafio, ele é gigante, sabe? E foi nisso que nós nos seguramos. E nós abraçamos esse desafio. E começamos a cumprir com o compromisso que nós conversamos com ela. E foi aí que na Rua Vitor Eloy, número 15, de uma forma assim bem definitiva, nasceu a Igreja Batista Peniel. Mas nós tínhamos a ideia de ampliar as tendas. As pessoas vieram chegando, as pessoas foram participando, foram aceitando Jesus como Salvador. Nós fomos crescendo, nós fomos trabalhando e a igreja foi enchendo. A igreja foi enchendo e Deus colocou no meu coração para nós ampliarmos as tendas, como diz Isaías. Ampliarmos as tendas, né?
E foi isso que aconteceu. Eu aproveitei a oportunidade de ter uma empresa de estrutura metálica, onde poderíamos construir a igreja com um custo bem menor, e nós acabamos entrando em mais um desafio. Aqui nós temos 12 colunas, 12 estruturas que Deus colocou no coração da pastora Valéria, que cada conjunto de membros ou cada família abraçasse uma coluna dessa, ou seja, pagasse uma coluna dessa. E assim foi feito. Eu me lembro que eu falei para o Gilsonei assim, pastor Gilsonei, porque nós não escolhemos as famílias da igreja e cada um, a sua família doa uma coluna. Aqui são 12 colunas de ferros. Então cada família se comprometeu. E na época eu me lembro que acho que era R$300. Então as famílias se comprometeram de dar o valor da coluna. Teve família que até se comprometeu e deu 2, 3 colunas. E foi uma benção. E hoje nós temos essa igreja grande, né? E se você contar, tem 12 colunas, foram 12 famílias. E hoje nós temos as pessoas que até oramos aqui, chamamos colunas de oração, que representa essas colunas que tem aqui. E o Senhor abençoou muito as famílias na época. Muito, como tem abençoado até hoje. E hoje nós temos levantado as 12 colunas, essa igreja abençoada, bem grande, que comporta mais pessoas, era 80 pessoas, agora cabe acho que 300, até mais se apertar. E Deus tem abençoado e abençoou cada família naquela época. O Senhor me mostrava 12 colunas, e foram 12 colunas mesmo, que o Senhor estabeleceu nesse lugar. Nós começamos a fazer as colunas, começamos a fazer a estrutura. E o interessante, uma história muito interessante. Do nosso lado, temos vizinho e tínhamos vizinho do outro lado também. E quando nós colocamos a coluna, nós não fizemos as tesouras em cima, né? Ou seja, para mostrar para onde seria o caimento da água. Como o terreno tem 22 metros de fundo, fazer uma calha com 22 metros seria horrível. E nós estávamos orando, pedindo a Deus para que nos desse um dos terrenos do lado, né? Só que do lado era uma casa, do outro lado também casa. Fomos orar. Eu me lembro que eu tinha um funcionário, que ele falava: pastor, a gente tem que ver para onde que vai colocar as tesouras, para onde vai ser a queda, porque as outras obras estão atrasadas. E eu falava: vamos orar, porque Deus ele vai nos direcionar o que nós vamos fazer. Enfim, nós fomos e começamos a orar para Deus nos dar uma solução, nos dar condições, enfim. Fiz uma proposta para nossa vizinha, Dona Jô, gente finíssima, uma pessoa boníssima. E fiz uma proposta para a Dona Jô e a Dona Jô não queria vender. O interessante é que a gente continuou orando, fazendo a estrutura metálica ao redor e dando culto na igreja pequena ali. O interessante, queridos, é que são milagres que acontecem, né? A Dona Jô tem um filho. E um dia esse filho, junto com a sua companheira, hoje esposa, ele na época estava procurando uma igreja para ele visitar, enfim, ele não estava com guerra, não estava com problema, não estava doente, não estava pedindo resposta de nada, ele queria visitar uma igreja. Eu me lembro que ele foi em várias igrejas, a mãe dele morando aqui do lado, ele rodou em várias igrejas, o nome dele é Maicon. E quando eu ficava malhando ali, ficava no quintal, eu prestava muita atenção no louvor, e quando o pastor ministrava, e muitas das vezes a palavra ela entrava no meu coração, só que eu não dava seguimento, eu não dava continuidade. E um dia nós saímos, era 8 horas da noite, nós saímos de casa, a gente se arrumou e já era bem tarde, né, 8 horas. E nós começamos a, tipo assim, não querendo ir, mas ao mesmo tempo algo nos levando. E nós acabamos rodando assim pela estrada de Madureira, procurando uma igreja. Nós fomos no Grão-Pará, numa igreja que eu aceitei Jesus, e eu
não tive coragem de entrar, o pastor já estava fazendo um apelo, eu não entrei, tarde, né? Já era bem tarde. E depois nós voltamos, paramos na praça, chateados, porque mais um dia, mais um domingo que a gente não tinha conseguido ir no culto, voltar, né? E ali na praça o Michael falou, mas tem aquela igreja lá do lado, da casa da minha mãe. Aí eu, naquela igreja eu não quero ir não e tal. Aí comecei não tinha um porquê, eu nem conhecia a igreja. Mas aí eu, tipo, por ser do lado da minha sogra, eu fiquei meio assim. E a gente, não quero ir, eu querendo mesmo impedir. Aí ele, não, lá é legal, lembra quando o pastor pega a palavra, que ele fala algumas coisas que fazem muito sentido, você sabe disso, você já ouviu. Aí eu falei, poxa, então vamos. Aí descemos aqui, quando a gente chegou, a gente conheceu o Marcelo Evangelista. Ele nos recebeu na porta, e eu naquela relutância, não querendo entrar, o Michael, não, eu vim até aqui, eu vou entrar. Aí nós entramos, insistiu bastante, nós entramos, sentamos lá no final, nem tinha lugar. A igreja estava lotada, a gente ficou em pé lá atrás. E o pastor fazendo apelo, e já quando eu entrei no portão, eu já senti muito a presença de Deus, aquela igrejinha pequena ainda. O pastor já fazendo um apelo, e nós entramos e ele falou assim, vocês dois aí. Aí me chamou lá na frente. Nós fomos e o Michael já foi logo pegando o microfone, falando, pastor, a gente quer ficar aqui, que não sei o que e tal. Acho que ele botou tudo pra fora ali naquele momento, botou tudo pra fora, que queria ficar. E eu olhei pra cara dele, como assim, a gente vai ficar aqui? Você nem me perguntou. E foi assim, a partir daquele dia ele aceitou Jesus ali, né? Eu voltei, o pastor orou por nós, a igreja orou por nós, foi assim para nós um momento muito marcante. Tanto pelo ímpeto do pastor de nos chamar lá na frente, de ter percebido que a gente entrou no final do culto, quanto pelo Michael, assim, ter falado que já ia ficar, sabe? E realmente era de Deus, se ele não tivesse feito isso, talvez eu não voltaria, né? E ali começou a nossa história. Eu acabei aceitando Jesus e ela acabou fazendo a nova aliança. Acabamos pedindo em casamento. O Senhor transformou minha vida de uma maneira muito rápida. Eu me converti e, graças a Deus, foi de uma maneira bem sincera, bem transformadora mesmo. O Michael aceitou Jesus, a sua companheira, hoje esposa, a Camila, também aceitou Jesus. E eu estava conversando com ele, falando para ele, poxa, rapaz, a gente queria tanto ampliar a igreja, enfim, queríamos aumentar, e eu estava querendo fazer uma proposta para sua mãe. E ele disse para mim, pastor, o senhor me desculpa, mas o terreno nem é mais da minha mãe. Minha mãe vai morar em outro lugar, que ela está pagando o financiamento da casa, e aquela casa saindo, ela já me vendeu a casa aqui, eu vou fazer umas kitnets e vou viver disso. Confesso que naquele dia, as minhas esperanças foram lá embaixo, as expectativas menor ainda. Enfim, fui para casa, orei, falei, Senhor, que seja a tua vontade. Passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta. Enfim, no domingo o Maico, novo convertido, voltou e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor. Falei, o que foi? Pastor, eu tive o mesmo sonho a semana toda. Eu falei, é mesmo? Esse sonho me incomodou, e no último dia que eu sonhei, Deus me deu a resposta. Eu falei, o que você sonhou? Ele falou, sonhei na segunda, Deus falando, sai desse negócio. Na terça-feira, Deus falando, sai desse negócio. Na quarta-feira, Deus falando, sai desse negócio. E ele foi contando. Quando ele disse que na sexta-feira, Deus falou com ele claramente que era para ele não se envolver no negócio do terreno. E ele disse para mim do domingo, pastor, eu tô saindo, resolve com a minha mãe, porque se a minha mãe quiser vender para o senhor, tá liberado. Eu fui, conversei com a mãe do Maico, a dona Jô, nós alinhavamos o negócio e fechamos o negócio para a glória do Senhor. Acabamos comprando a propriedade do lado, que também é 12 por 30, como a igreja. Aí eu respondi a pergunta desse funcionário, vamos fazer a calha para o lado de lá, que foi o terreno que a gente comprou. Essa é parte da história da nossa igreja, porque as pessoas não só vão congregando, elas vão agregando valores, elas vão agregando hábitos, famílias estão vindo, aprendendo, ensinando, sendo orientadas, orientando. Aqui tem sido a Igreja Batista Peniel
como é a igreja que você vê aqui atrás, face a face com Deus, chamamos a igreja de família. Agora mesmo estamos filmando, uma irmã chegou e gritou, e aí família? Enfim, nós estamos sempre nos apresentando como nós somos, família, imperfeita, porque somos constituídos de gente, mas perfeitas, porque temos o amor do Pai. E como Paulo vai falar para Timóteo, para que nós possamos chegar à estatura perfeita, para que nós sejamos irrepreensíveis. Essa é a Igreja Batista Peniel. Esse é um de muitos testemunhos. Temos testemunho do Michael. O Michael, que era o filho da nossa irmã. O Michael entrou aqui uma vez e ele disse: pastor, agora que eu aceitei Jesus como Salvador, eu queria desfazer de algumas coisas que eram erradas. Eu mexia com várias coisas erradas, inclusive com contrabando. Agiotava também, eu fazia contrabando de celulares. E eu peguei e logo após que nós viemos do encontro, eu senti a vontade no meu coração de eliminar as coisas erradas, as maldições da minha vida. E uma delas foi os celulares. Eu vim com as 3 bolsas de celulares contrabandeados e joguei no meio colocamos ali na frente do púlpito. E celulares modernos, na época era o Galaxy 3, o S3, celulares muito modernos, muito caros, a réplica perfeita. E eu simplesmente não queria mais aquilo ali na minha vida. E falei com o pastor que queria queimar aquilo ali. Queridos, ele entrou aqui com 3 sacos, aquele saco de 50 litros, cheio de aparelhos, cheio de smartphone, de fones altamente modernos, telefone celular, tablet. Eu fiquei louco, a igreja cheia, e ficamos loucos, como tudo na capa, na caixa, no plástico. Tinha ali em torno de 15 mil, alguma coisa, ou 20, alguma coisa assim. Alguma coisa em torno de 15 mil que foi custo para ele, gerando lucro. Eu acho que ele geraria ali quase uns 50 mil e ele chegou na igreja e jogou isso no altar. Eu fiquei louco, né? Falei: rapaz, eu não te obriguei a fazer isso. Eu não obriguei você a fazer isso. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ele falou: quero. Queria queimar. E quando nós trouxemos aquilo ali, botamos ali na frente para queimar, tanto que até quando o pastor começou a ministrar sobre aquela situação, meu filho foi encetado também. E uma criança começou a passar mal, gritar, ficar desesperada. Entre tantas crianças que estavam lá, quando fomos ver, era o filho do Michael que o diabo encetou lá atrás. Trouxeram ele para a igreja, orando por ele, e ele foi liberto para a glória do Senhor. O inimigo atacou meu filho para não quebrar essa maldição na minha vida, mas o Senhor conseguiu quebrar, eu consegui eliminar esse dinheiro maldito na minha vida e da minha geração. E foi transformação atrás de transformação. E eu me lembro que ele falou que tinha certeza do que estava fazendo. O Michael jogou isso tudo no chão. E um obreiro disse na ocasião: pastor, por que a gente não deixa lá atrás? E a gente joga isso fora amanhã. Eu até brinquei, né? Eu falei: não, irmão, se a gente deixar isso lá atrás para jogar fora amanhã, na história da igreja vai ser a primeira vez que a igreja vai ser roubada por crente. Esse é um de muitos testemunhos. O pastor Marcelo mesmo aqui, quando aceitou Jesus como Salvador, o pastor Marcelo, há muitos anos, ele fumava. Me lembro que ele disse para mim que não ia ficar mais na igreja, que ele ia queimar, né? Ia prejudicar o nosso ministério, porque ele não conseguia parar de fumar. E eu disse para ele para continuar, que o que as pessoas falavam não importa ou não importaria. E depois de tantos anos, hoje o pastor Marcelo é um pastor da nossa igreja. Então, temos muitos testemunhos do próprio Telmo, temos um testemunho da Alessandra, que foi membro da nossa igreja, temos testemunhos inúmeros, temos testemunhos aqui fortes, pessoas que tiveram a sua vida transformada, e não de um milagre só,
mas pessoas que não se relacionavam com outras pessoas há muitos anos, às vezes da própria família, né? E hoje são bênçãos, se relacionam, cuidam, né? Hoje tratam de pessoas. Os testemunhos são inúmeros. E sem contar o meu e da Valéria, que isso vai desencadear aí o início da nossa igreja, quando nós entramos na visão celular, sobretudo no encontro com Deus. O encontro com Deus na nossa igreja foi algo tremendo. É interessante que o encontro com Deus ele tem tudo com o nome da nossa igreja, né? O primeiro é chamado Encontro com Deus, Peniel. O nome da nossa igreja é Peniel. E a visão que se tem, que Jacó teve, é exatamente estar face a face com Deus. Mas o encontro com Deus foi exatamente necessário. Eu estava vivendo uma crise muito grande com a pastora Valéria. Nós vivíamos uma crise, o pastor também vive crise, e não poucas. Nós vivíamos uma crise muito grande no nosso relacionamento. Isso já acontecia há muito tempo. E nós vivemos essa crise, nossos filhos ainda moravam conosco e essa crise foi se intensificando. Depois que nossos filhos casaram, piorou. Então foi intensificando. E eu pedi a ajuda de um amigo, Alcir Bispo, um amigo, um irmão, um parceiro. E ele me apresentou o pastor Jorge Jardim, na primeira igreja batista de Vaz Lobo, da CBB, Convenção Batista Brasileira. E o pastor Jorge já fazia encontro com Deus há muito tempo. E nós conhecemos o pastor Jorge. O interessante é que a minha ideia era Deus mudar a Valéria, porque eu achava que o meu maior problema, o problema da minha vida era a Valéria. Enfim, e eu tinha uma necessidade muito grande que Deus mudasse a vida da Valéria. Marquei o encontro com Deus, paguei. Aliás, nem sei se eu paguei, eu acho que eles me abençoaram, não sei muito bem. Não me lembro, tem muito tempo. E fomos para o encontro com Deus. Me lembro que foi no sítio em Guapimirim do pastor Jorge, um sítio talhado para isso, um sítio preparado para isso. E fomos para o encontro. Lembro-me que nessa época eu estava tão necessitado, tão precisado de que Deus trabalhasse na vida da Valéria, que esqueci de mim. Olha, naquele dia eu passei por uma experiência que eu nunca passei na minha vida. Com 27 anos de crente, nunca. Teve um momento em uma das ministrações, são 3 dias, você vai sexta e você volta no domingo. Você que está me ouvindo, que ainda não passou por um encontro com Deus, passa por um encontro com Deus. Ele vai mudar a tua vida. E eu me lembro que nesse dia, era num sábado, e uma das ministrações mexeu muito comigo. Eu comecei a chorar. Eu chorava tanto que as minhas lágrimas se misturaram com o suor. A ministração acabou, todo mundo saiu do templo e eu fiquei sozinho. Eu chorava de sentir dor de cabeça da minha cabeça e eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava. E naquele momento eu sentia que naquelas lágrimas saía de mim aquilo tudo. Aquela necessidade que um pastor precisa de falar com alguém que nunca fala. Sabe, aquele desespero que você tem de abrir o teu coração com alguém, você não pode abrir teu coração com qualquer pessoa. Sabe, parecia que Deus estava sentado na minha frente dizendo: conversa comigo, meu filho. Conta tudo, chora tudo. E naquele dia foi algo poderoso. Passei por um processo de cura gigante. Valéria também passou por um processo de cura enorme. E eu já era pastor da igreja. A partir daí, eu comecei a gradativamente levar os obreiros para passar pelo encontro com Deus. Levei alguns obreiros mais próximos, depois nós levamos alguns obreiros mais distantes, depois nós começamos a levar a igreja, e toda a igreja passou pelo encontro com Deus. Toda a igreja passou pelo encontro com Deus.
E hoje nós entramos na visão celular através do DNA, que foi uma visão que nós nos espelhamos e nós entendemos que a nossa igreja precisava ter propósito. E hoje a nossa igreja é uma igreja com propósito na visão celular do DNA. Nós somos uma igreja hoje em célula. E isso tem mudado a nossa vida. Tem mudado a nossa vida porque pessoas têm cuidado de pessoas, e o nosso interesse hoje não é que cuidem de nós. O nosso interesse hoje é sermos discípulos, discipulados, discipuladores e fazermos discípulos, para que assim cresça a igreja como em Atos capítulo 2, que foi a vontade de Deus, e que é até hoje. A Igreja Batista Peniel na minha vida, eu posso dizer que foi um marco, está sendo um marco, porque aqui eu aprendi a andar, aprendi a caminhar, aprendi a cuidar, né? Cheguei aqui em abril de 2015, né? E agora, 2018, em abril, eu e minha esposa, nós fazemos 3 anos aqui na Igreja Batista. Essa igreja, claro, não existe igreja perfeita, mas se existisse igreja perfeita na Terra, eu diria que essa seria uma. Porque o que dizer dos obreiros, o que dizer da membresia, o que dizer dos pastores, e é bom fazer parte dessa família, é bom fazer parte desse ministério, é bom fazer parte desta comunhão a qual Deus nos colocou, né? Hoje nós estamos crescendo, né, na graça, no conhecimento, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Gilsonei, né, a pastora Valéria, que desde o início aí, né, tem vindo aí acompanhado o nosso ministério, a nossa vida, e foi muitas coisas que passamos aqui, né? Às vezes pensamos até em parar, em desistir, mas o que faz a gente permanecer é a certeza de que quem nos chamou foi Deus. E o fato de sabermos quem nos chamou foi Deus, isso implica numa responsabilidade. A responsabilidade de você ter o cuidado, porque servir a Deus não é simplesmente uma opção, e sim um mandamento. E quando você entende o mandamento, querido, você, de fato, você pratica, você entende, você abraça. Amém? Nós somos da Igreja Peniel desde 2012 e, bom, o que falar dessa igreja, né? É uma igreja que abraçou a gente, é uma igreja que ajudou a gente muito nos momentos difíceis, os pastores, a liderança, que na verdade a gente costuma falar que não é uma igreja, né? É a família Peniel, e nós sentimos isso realmente no nosso coração, que essa é a nossa família, a família Peniel, porque todo carinho, toda dedicação que os pastores têm com cada membro, é a preocupação que eles têm, e foram assim com a gente e continua sendo. Fico muito feliz de ter chegado aqui, a igreja ainda era pequenininha, e agora ver que, na verdade, nada mais é esse crescimento, é resposta de oração, resposta de esforço e de dedicação de todos os pastores, todos os obreiros que aqui juntos servem ao Senhor com amor, com prazer, e para mim eles são exemplo. E eu costumo muito falar que eu quero um dia ser igual a eles, não pastor, né, pastora, mas eu quero sim um dia pensar como eles pensam, ter o amor e a dedicação que eles têm por alma, e é isso que tem defeito, como qualquer igreja teria, porque nós somos humanos, somos falhos, mas é uma igreja que ama de coração, é uma igreja que realmente se preocupa com almas e se preocupa com vidas. E por isso eu sou muito feliz em fazer parte da Igreja Batista Peniel, que é a minha família, e como a gente diz aqui, somos um. E desde 2008 eu congrego aqui e me sinto muito bem, estou numa família maravilhosa, nunca tive um pastor como o pastor Gilsonei, tive vários pastores, mas como o pastor Gilsonei, não. O pastor Gilsonei, ele cuida de almas, ele trata de almas, né? E pastora Valéria também, né? Trata, somos muitos amigos, além de ser pastores, né? Meus pastores são também meus amigos, né? E há um respeito de ambas as partes.
E aqui eu vi que não havia no ministério inveja um do outro. Não havia que em muitas igrejas há obreiro querendo subir em cima do outro, passar por cima do outro. Mas na Igreja Batista Peniel é uma família. E nós obreiros somos amigos um do outro. E não tem esse negócio de brigar por cargo. Eu vi isso aqui. Eu comecei a ver uma unidade na Igreja Batista Peniel. E todos que vêm para cá, para a Igreja Batista Peniel, eles têm que se enquadrar no que nós temos aqui. Essa unidade, essa amizade, né? Esse amor de um pelo outro, se preocupar um pelo outro, né? Eu sou bem tratado aqui, honrado aqui, né? Coisas que eu não tive nas outras igrejas, mas aqui eu tenho, né? Eu e minha família, eu e minha esposa, hoje só eu e minha esposa aqui na igreja, meus filhos são de outra igreja, mas eu e minha esposa, nós somos bem tratados aqui na igreja, né? E os irmãos me honram, né? E somos amigos, e isso é importante, né? A Igreja Batista, ela foi muito especial na minha vida, né? Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu estou numa igreja, né, que eu amo. Eu amo a Igreja Batista Peniel. Amo muito o meu pastor, né? Amo muito os irmãos daqui. Uma das coisas que mudou na minha vida é porque eu costumo dizer que a igreja é prolongamento do seu lar, entendeu? A igreja você tem que amar realmente as pessoas, respeitar, não ficar olhando roupa, posição, cor, raça, fazer distinção de irmãos. E eu vi muita coisa por aí entendeu? Que eu não concordo. E uma das coisas que eu vi nessa igreja aqui é isso. A igreja ela tem uma cara. E a cara da igreja é essa. Tá entendendo? Os irmãos realmente, como é que se diz? Amam os irmãos, entendeu? E outra das coisas que eu vi também, a igreja que eu era aquela mesmice. A gente se acostumava. Entendeu? Aqui não, aqui eu estou aprendendo a cuidar de almas. Se importar realmente com o problema do meu irmão. Porque antigamente, cada um estava preocupado com o seu campo de lentilha. Tá ligado? Só preocupado com o seu campo de lentilha. Se o meu campo de lentilha tá bombando, tá produzindo, mas o do irmão ali do lado tá seco, não tá produzindo, ele tá passando dificuldade, entendeu? Eu se acostumava em ver o meu irmão daquele jeito e, entendeu? Ficar daquela forma. E aqui nessa igreja não, eu aprendi muita coisa nessa igreja, entendeu? Eu estou fazendo as coisas para Jesus, estou fazendo as coisas por reino, eu estou buscando. Então, eu vivia uma religiosidade, entendeu? Assim, tipo, tá bom, eu estou servindo a Deus, ia na quinta, ia no domingo, entendeu? Glória a Deus e aleluia. Não praticava o ID, entendeu? E aqui nessa igreja, realmente você tem trabalho para a semana toda se você quiser. Eu conheci a Igreja Peniel passando pela rua. No dia eu me lembro que eu falei para minha mãe que eu queria ir para uma igreja. Só que no momento, na época, era carnaval. Então todas estavam em saídas, nessas coisas, e eu não conseguia encontrar nenhum aberto. Até que eu passei por a rua Vitor Eloy e encontrei essa igreja aberta aqui. E vi o pastor na porta e perguntei, hoje vai ter culto? E ele falou, sim, vai ter, pode entrar. Então comecei a vir a frequentar a igreja, mesmo não para aceitar Jesus. Eu queria mesmo vir só para ter uma distração, alguma coisa assim, porque no carnaval não estava, o Espírito Santo de alguma forma já estava trabalhando em mim, eu não queria estar nas festas de carnavais. Então eu estava vindo com a minha irmã e com o tempo ela aceitou Jesus e eu não aceitei. Depois de um tempo eu vi a necessidade de aceitar Jesus, de voltar para Ele, na verdade, porque eu já era cristã antes, estava afastada. Então eu voltei e dali Deus começou a trabalhar muito na minha vida e coisas inacreditáveis aconteceram. Assim que eu entrei na igreja, já me colocaram no Ministério de Dança, que eu tenho um amor muito grande por dança.
Mas o mais interessante é que aqui não tinha danças urbanas. E como eu vim de Madureira, eu sou dançarina de Madureira, eu comecei a implantar aqui a dança, o hip hop, urbanizar e mostrar para as pessoas que a gente pode adorar a Deus até mesmo com outros estilos diferentes. E os jovens abraçaram isso e hoje eu vejo que sou uma grande influência. Graças a Deus, eu sou uma grande influência na dança para os jovens cristãos e até lá fora também, quando eu vou dançar em outro lugar que não seja igreja, as pessoas veem o Espírito Santo em mim e eu agradeço tudo isso ao meu pastor, à minha pastora que cuidam de mim, são como os meus segundos pais, a família que me abraçou mesmo, a família Peniel, a Karine, o Geraldo, a Natália, a Carol e os adolescentes também, que são da juventude, mas são os mais novos, foram os que mais me abraçaram aqui no começo. Tem uma menina que não está aqui mais nessa igreja, mas ela foi muito especial para mim, a Ágata. Ela foi um divisor de águas para mim. Ela foi a primeira que me abraçou mesmo dentro dessa igreja. E eu vejo ela hoje muito diferente, muito evoluída e talvez eu tenha tido um pouco de influência na vida dela e de outros jovens também. Eu agradeço muito a Igreja Batista Peniel por isso. Bom, no início da minha vida, da minha história, quando eu entrei aqui para a igreja, eu descobri que por um certo momento eu precisava pensar no que fazer e pensar em como conseguir largar aquilo que eu fazia, aquilo que me machucava muito, aquilo que me afastava de Deus. Foi aí que eu entendi que para chegar perto de Deus e para você ter uma intimidade com Deus, eu deveria esquecer tudo aquilo que me deixava, sabe, uma pessoa totalmente triste, uma pessoa totalmente amargurada, uma pessoa totalmente infeliz. Porque quando você está fazendo algo de errado, quando você coloca sua cabeça no travesseiro, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu tô assim? Daí, chega um momento que você pensa e fala, Senhor, agora é hora de mudar. Aí eu entrei para a Igreja Batista Peniel e eu entendi que eu precisava de ajuda. Eu era uma pessoa que eu gostava de meninas, eu gostava de me relacionar. E eu achava que não tinha jeito, porque o meu gosto, quem vai mudar? Eu falava, como que Deus vai mudar essa situação em mim? Aí eu entendi que Deus é top demais. Ele entra na sua vida, ele transforma, e ele muda, e ele conseguiu mudar a minha história. Quando eu entendi que eu poderia confiar nos meus líderes, quando eu entendi que eu poderia contar e que eles iriam orar, que eles iriam me ajudar, foi outra coisa. Eu cheguei no momento, eu falei, Senhor, eu não quero mais. Foi aí quando eu cheguei até eles e pedi ajuda. E quando você pede ajuda, porque no início, para você conseguir melhorar, ou para você conseguir melhorar aquela situação daquilo que você está passando, primeiro você tem que entender que você tem um problema. Não tem como você ir no médico e você dizer, descobre aí. Ele até pode descobrir depois dele fazer um exame e tal, mas ele precisa saber da sua boca qual é o sintoma que você está passando. E eu tinha que revelar o sintoma que eu estava passando. Eu falei, eu tenho esse problema e eu preciso de ajuda. Foi aí que eu consegui ter um conselho espiritual. Foi aí que eu consegui entender que eu precisava realmente de alguém para me acompanhar. Não tinha como eu conseguir me livrar daquilo sozinha. E eu pedi ajuda de Deus e pedi ajuda dos meus pastores, pessoas que estavam ali em todo momento me aconselhando. Foi aí que hoje eu posso dizer com toda clareza e com toda certeza que hoje eu sou curada. Hoje eu entendi que a renovação de Deus para minha vida, Ele entrou, Ele transformou e Ele pôde me tirar daquele cativeiro que eu achava que naquele mundo eu era feliz e hoje eu entendo que eu não era. Que hoje eu entendo que viver a liberdade em Cristo. Hoje eu sou feliz, hoje eu tenho uma vida completamente restaurada e moldada, porque eu pedi ajuda, porque eu encontrei nesse lar, nesse lugar, pessoas que me ajudaram, pessoas que com lealdade, com amor e com fidelidade, em acompanhamento, puderam me ajudar a sair desse lugar, a sair desse quarto, a sair desses gostos. Sabe, quando eu entrei, quando eu aceitei ajuda, hoje eu posso dizer que Deus mudou a minha vida e Deus transformou e me tirou daquele
lugar onde eu era totalmente escravizada, onde eu era totalmente infeliz. E hoje eu posso dizer que hoje eu sou feliz e que hoje eu faço parte dessa família Peniel. E eu sou muito feliz e muito grata a Deus por estar nesse lugar, por ter conhecido pessoas maravilhosas aqui. E eu quero continuar somando, e eu quero continuar fazendo parte desse lugar. E que eu acredito que há transformação de pessoas sim, que há mudança de vida sim, e que você pode, se você quiser, sair dessa sim, porque eu tenho um Deus que muda, que transforma, que liberta, e que como mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero usar esse tempo para agradecer a Deus, porque eu tive uma criação muito difícil. Eu não nasci crente. Eu nasci no Morro da Mangueira, na verdade fui morar lá bem novinho. Eu nunca ia imaginar que eu ia ser um pastor. Nunca. Eu nunca ia imaginar que eu ia influenciar pessoas no bom sentido. Eu nunca ia imaginar que chefes de família iam entrar por essas portas e confiar as vossas vidas espirituais a mim. Eu tenho que agradecer a Deus porque Ele me escolheu. Eu tenho que agradecer a todos os membros da Igreja Batista Peniel que confiam em mim e que acreditam em mim. Os que oram, os que intercedem. Eu tenho muito que agradecer a minha mãe, que desde a minha consagração a diácono até a emancipação da nossa igreja, eu fui a diácono, a presbítero, a evangelista, a pastor. Na minha formação teológica, a minha mãe estava lá. Eu quero agradecer a minha mãe. Eu quero agradecer muito a minha irmã Gil, que foi a primeira pessoa da minha família a aceitar Jesus como Salvador. E foi uma referência para mim. Quero agradecer aos meus filhos. A Priscila, uma mulher que eu admiro, uma mulher espetacular. Eu quero agradecer a Natália, uma filha que nunca me deixou, nunca me abandonou. Sempre esteve comigo mesmo com os meus erros, desde o início da igreja. Eu quero agradecer ao meu filho Júnior, meu filhão, meu filho que os primeiros dedilhares do violão, era ele que dedilhou. Existem testemunhos muito grandes através dos louvores que o Júnior tocava e a Natália cantava. Eu quero agradecer a minha esposa Valéria, que me ganhou para Jesus junto com a minha irmã, que me tornou um homem de Deus que hoje eu sou. Eu quero agradecer aos meus amigos. Eu quero agradecer aos meus líderes. Eu quero agradecer aos meus pastores. Homens que foram muito na minha vida. Eu quero agradecer ao pastor Hernani. O pastor Hernani hoje dorme no Senhor. Foi um homem decisivo no meu ministério. Eu quero agradecer ao pastor Willibaldo, ao pastor Braulio, do Rio de Água Viva, que foi onde eu nasci e são os meus paizões. Eu quero agradecer ao pastor Eleazar. Pastor Eleazar, um grande amigo. Eu devo muito a esse homem. Eu devo muito ao pastor Eleazar. Sou grato por tudo que esse homem fez por mim. Eu quero agradecer ao pastor Edson Vasconcelos. O pastor Edson Vasconcelos me ensinou muito. Trabalho de libertação. Um homem sem igual. Eu vi coisas feitas por Deus na vida do pastor Edson que eu nunca vi. Hoje é apóstolo, mas são coisas que eu vi na vida do pastor Edson, do apóstolo Edson Vasconcelos, que são inenarráveis. E eu quero agradecer ao último pastor que eu tive como liderança, mas não o último porque é minha liderança até hoje, ao pastor Zé Maurício. Um amigo, um parceiro, um mestre, um professor. Ele confiou em mim
sem me conhecer. Ele nem me conhecia, colocou o nome Peniel no meu peito. Ele nem me conhecia, colocou os seus riscos pastorais em jogo, acreditando em mim. E a Igreja Batista Peniel, em Marapicu, Nova Iguaçu, aqui na Estrada de Madureira, existe primeiro por causa dele, e primeiro por causa de Deus, lógico, e segundo por causa dele. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Edson. Eu quero muito agradecer a Deus por tudo que ele tem feito, e eu tenho certeza que ele ainda vai nos surpreender. Igreja Batista Peniel, uma igreja face a face com Deus. Shalom, Lahem. Ele tá melhor. Foi, é. Entendi. Para aí, pastor. Calma aí. Ai, Jesus dos crentes. Só um minuto no 8. Mas se no meio ficar bom, a gente volta. Tem como voltar? Gustavo, onde é que eu vou? Que eu não sei onde é que eu... Calma aí, ele vai ficar fazendo pergunta não? Ou quando a gente responder, desde quando a gente começa a falar? Não, ela fala, eu não. Eu não falo nada. Do aluguel. E o plano cooperativo nos ajudava. Só que o aluguel ficou pesado demais. É vizinho. Qual parte? Tem uma fase. Pode começar? Muito rápido assim. Você pega de surpresa, já viu? Vamos lá? Vamos. Com certeza. No final das contas. Você vai cortar, né? Forte abraço aí pra vocês aí, tá bom? Nós nos vemos mais pra frente aí. Tchau. E se eu passar pelo